Olá, turma, boa tarde. Aqui é a professora Patrícia. Depois dessas 2 semanas que nós tivemos de descanso, de férias, nós estamos retornando hoje com as nossas atividades. Por enquanto, nós vamos fazer de forma remota, como nós estávamos fazendo. Então, nós vamos iniciar essa semana com as atividades no caderno, o caderninho de vocês que ainda está com vocês até o final dessa semana. Porque nessa semana, nos dias 5 e 6, vocês vão lá na escola para entregar o PET que está com vocês e esse caderno também de atividades. Eu vou recolher, eu vou corrigir, vou lançar a presença de vocês e vou fechar as notas do segundo bimestre. Então, hoje nós vamos fazer ainda nesse caderninho. Como que nós vamos fazer? Da mesma forma que estava sendo feito até o finalzinho do bimestre. Hoje nós vamos fazer atividade de língua portuguesa e geografia. Então, sempre vocês coloquem a pauta com a data de hoje, o nome de vocês completo e as atividades que nós vamos fazer no dia de hoje. Nós vamos fazer a leitura e vamos interpretar, responder as perguntas sobre uma fábula. Nós estávamos relembrando esse gênero textual na aula passada, a última aula que a gente teve antes de iniciar as férias. Vou colocar também para vocês um vídeo da turma da Mônica, bem legal, que vocês vão assistir para cumprir a atividade de geografia. Nós vamos começar a estudar a questão dos nomes das ruas. Então, no vídeo é bem legal, tem uma dinâmica, uma conversa entre o Cebolinha e a Mônica falando sobre como que as ruas têm os seus nomes. Vamos lá, então, fazer a leitura da fábula A Raposa e a Cegonha. Essa fábula, ela é do Esopo, que é um autor muito famoso de fábulas. As fábulas mais famosas, mais antigas, normalmente são atribuídas a esse autor. Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar, querendo pregar uma peça na outra. Serviu a sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema, mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava ao gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, aborrecida, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui eu que fui grosseira com ela primeiro. Moral dessa fábula: trate aos outros do modo que deseja ser tratado. Lembrando, pessoal, que a fábula é um gênero textual que traz uma história. Os personagens dessa história normalmente são animais com características humanas, características emocionais, humanas. Esperteza, falsidade, sentimentos humanos que são transmitidos através dessas personagens das fábulas. E também uma característica única e indefectível da fábula, uma coisa que só a fábula tem. É que no final tem uma moral. Essa moral traz para a gente uma reflexão que nós devemos fazer e usar no nosso dia a dia, um valor moral, que nós devemos incorporar no nosso cotidiano, nas nossas ações. Então, qual que é esse valor que está sendo trazido por essa fábula? Trate aos outros do modo que deseja ser tratado. Então, aquilo que nós fazemos para as pessoas pode voltar para a gente
da mesma forma. Então, é sempre importante a gente tratar as pessoas com educação, com gentileza, né? Se alguém tratar a gente mal, a gente vai ter consciência limpa de que tratou aquela pessoa bem. Então, não teria motivo para ela ser ruim assim com a gente, né? Agora, no caderno de vocês, como que vai ficar? Lembra que eu sempre coloco no grupo para vocês como que vocês vão copiar no caderno. Então, vocês vão acompanhar. Depois que vocês fizerem o vídeo, assistirem ao vídeo, vocês vão ver que tem lá a foto do caderno, da forma que está aqui. Vocês vão apenas copiar. E aqui no finalzinho, tem as perguntas que vocês irão responder sobre a fábula. Então, vamos interpretar essa fábula. O que a gente aprendeu lendo essa fábula? Terminou aqui de copiar, vocês vão nessa parte que eu coloquei colorido e vão copiar. Agora responda de acordo com a fábula. Quais são as personagens da história? Quem participa dessa história? Quem são as personagens? Pergunta número 2. Quem é o autor do texto? Coloquei aqui para vocês no finalzinho. O que a raposa fez com a cegonha? Qual é a moral dessa história? Então, é facinho, vocês vão responder de acordo com a fábula, tá, pessoal? Vamos ver aqui a estrutura, né? Que jeito que vai ficar isso aqui no caderno? Depois que vocês fizeram lá o cabeçalho, a pauta, vocês vão pular uma linha separando, coloca o título do texto. Lembra que um texto no caderno, quando a gente vai ou escrever ele ou copiar, a gente coloca o parágrafo. Para fazer esse parágrafo, 2 dedinhos de espaço aqui e inicia o parágrafo. O parágrafo ele termina sempre com ponto final e depois vem o segundo parágrafo. Vocês vão fazer a mesma coisa, seguir a linha aqui de 2 dedinhos da margem. Usando a linha até o final da linha, se precisar separar a palavrinha, colocar ela em 2 sílabas, vocês colocam, ó, por exemplo, a palavra para. Eu coloquei o pá nessa linha e o rá na segunda linha. Mesma coisa aconteceu aqui com as outras, ó. Se vocês precisarem, então, separar as sílabas das palavrinhas, os pedacinhos dessas palavrinhas, usa sempre a linha inteira, passa para a linha seguinte, até terminar o parágrafo. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, eu estou à disposição. O vídeo de geografia vai estar aqui na sequência. Só vocês assistirem depois que vocês virem a aula e responder o caderno.